conforme eu for lendo. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Capítulo 13, versículos 1 e 2. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Versículo 17, perdão. Para grandes e ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa. Versículo 17, perdão. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome pela tua santa palavra, tua palavra que nos dá esperança, tua palavra que nos dá paz, tua palavra que nos dá vigor para caminharmos nesse mundo mal, Senhor, de modo digno do teu santo evangelho. Senhor, fala a cada coração nessa manhã, fala aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que acompanham essa transmissão, aquele que ouve uma gravação, que o teu Espírito Santo possa ministrar também a seu coração, e que em tudo isso o Senhor seja glorificado, e a nossa esperança seja renovada, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Os irmãos presentes podem sentar. Amados, como eu vou falar um pouquinho mais na aula da escola dominical daqui a pouco, temos visto que o livro de Apocalipse é dividido em 7 grandes sessões. E o capítulo 14, eu li o trecho do 12 e do 13, mas hoje nós vamos debruçar-nos sobre o capítulo 14. Ele encerra a 4ª sessão dessas 7 sessões do livro de Apocalipse. É a sessão central em que há um certo resumão de toda a história da redenção. Coisas muito importantes são reveladas a nós nesses capítulos 12, 13 e 14 do Apocalipse. O capítulo 12, que eu li um trecho aqui, revela que o dragão, que como lemos é a antiga serpente, o diabo, Satanás, o acusador dos crentes, o acusador dos irmãos, aquele que esteve diante de Deus lá acusando Jó, como vemos nos primeiros capítulos do livro de Jó, aquele que esteve no jardim do Éden tentando o primeiro casal, a mulher, Eva. Esse dragão, ele peleja para evitar que o filho da mulher nasça, para evitar que Jesus viesse a esse mundo, e ele é derrotado no início do capítulo 12. Na sequência, o que lemos aqui, há uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerreiam contra o dragão, contra o diabo, Satanás e os seus demônios, e mais uma vez o diabo é derrotado, e é lançado à terra com grande fúria. E aí a terceira cena do capítulo 12 mostra o diabo perseguindo os descendentes da mulher, que são, o próprio texto mostra, aqueles que guardam, são fiéis ao testemunho de Jesus, os cristãos, a igreja. E mais uma vez ele tenta contra a igreja e Deus preserva a igreja no deserto. Então o capítulo 12 mostra 3 cenas: o diabo sendo derrotado em tentar evitar a vinda do Messias, do filho da mulher ao homem, o diabo sendo derrotado na sua guerra contra os anjos de Deus, liderados pelo arcanjo Miguel, e o diabo sendo derrotado em perseguir a igreja, pois Deus a preserva neste mundo. E aí vem o capítulo 13, o diabo no final do capítulo 12 está sobre a areia do mar, e parece que ele chama 2 auxiliares poderosos, surge a besta que emerge do mar, que é o anticristo, representando o poder político. E não se iluda, existem poderes políticos, governos, autoridades, que por trás deles está o poder de Satanás, o poder do diabo.
E esse poder é levantado para oprimir os santos de Deus e para tentar fazer com que eles adorem a primeira besta, enviada de Satanás, o anticristo. E aí depois, como lemos a partir do versículo 11 do capítulo 13, uma segunda cena do capítulo 13, a besta que emerge da terra, o falso profeta. Como eu li aqui e vimos semana passada, ele tem chifre de cordeiro e voz de dragão, quer dizer, tem a aparência de uma religião boa, mas a sua fala denuncia que ele é enviado de Satanás. E esses poderes, como eu falei semana passada, nós cremos que haverá uma intensificação disso próximo ao fim, próximo à vinda de Jesus, mas que já desde o início, como João diz lá em sua carta, o anticristo já estava lá no meio da igreja e já está hoje. Homens se levantam como anticristos, homens se levantam para buscar adoração para si, desviar a adoração do povo de Deus, ao único que é digno, como cantamos essa noite, essa manhã, de ser louvado. E a falsa religião já opera nesse mundo, uma religião que busca desviar as pessoas da adoração ao único Deus verdadeiro. Então são cenas assustadoras, cenas que parecem de filmes de terror, filmes apocalípticos, filmes chamam de distopia. Utopia é aquela ilusão de que o mundo, a humanidade vai construir um mundo melhor. Distopia é o inverso, que o futuro da humanidade é aquela coisa de filme, aqueles filmes que as máquinas dominam tudo, fica tudo destruído. A imagem é assustadora, a igreja sendo perseguida, a igreja sendo vítima das ações do anticristo, impulsionado pelo dragão que é Satanás. O que virá agora, irmãos? O que Deus nos revelará agora, no capítulo 14? Porque a igreja, vendo isso tudo, talvez estivesse angustiada. Meu Deus, pessoas vão perder a sua vida por serem fiéis a Deus. Pessoas vão ter que comprovar a sua fidelidade a Cristo derramando o seu sangue. Isso aconteceu nos dias de João, isso aconteceu ao longo da história da igreja, isso acontece hoje, irmão. No nosso país é muito tranquilo, porque a gente não ouve dizer, algumas regiões no interior do Brasil, há assim alguma perseguição a protestantes, por parte às vezes de católicos ou de outras religiões, às vezes regiões que têm uma idolatria muito grande, existe uma certa resistência, mas nada comparado ao que os cristãos hoje vivem, por exemplo, na Coreia do Norte, como o Ministério de Portas Abertas nos revela. Pessoas são presas simplesmente por serem cristãos. Portas Abertas esse ano está falando da questão dos cristãos ex-muçulmanos. Hoje, irmãos, não é nos dias de João, nem nos dias da volta de Jesus, que pode demorar ainda, não sabemos quando será, mas hoje, cristãos que têm um encontro com Cristo, que recebem a palavra de Deus, que aceitam Cristo como seu único Senhor e Salvador, são expulsos de suas famílias, perdem seus negócios. Cristãos criados em ambiente muçulmano, em regiões radicais islâmicos, perdem suas vidas, são presos, são expulsos, têm que fugir, às vezes têm que deixar família, parentes, por serem fiéis a Deus. E a gente aqui, irmãos, às vezes, por uma coisa pequena, a gente já começa a pensar, a fragilizar, a fraquejar na fé, e não deve ser assim, irmão. Então já há uma perseguição hoje, e se você quiser ser um crente fiel, mesmo em nossos dias, mesmo em nosso país, que não há uma perseguição desse tipo, você vai sofrer oposição. Você vai sofrer oposição se você é um empresário e quiser fazer as coisas certas, e vai ter gente querendo dar o jeitinho brasileiro. Você vai sofrer oposição, talvez sendo um empregado, seu chefe querendo que você minta, e você, não vou mentir porque eu sou de Deus e eu quero me manter puro diante de Deus. Você vai sofrer oposição se você é um jovem e está se guardando para casar com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, e os seus amigos ficam te botando pilha para você viver a sua sexualidade de forma que desagrada a Deus. Você, marido, que é fiel à sua esposa, talvez sofra porque seus amigos, talvez de infância ou mesmo familiares, falem, você é fiel à sua esposa, você é um bobo, e você é mulher, a mesma coisa. Sofremos algum nível de perseguição, e o que Deus nos revela, depois de mostrar o dragão com ira? O dragão odeia a igreja. Se você faz parte da igreja de Cristo, e eu espero que todos que estão aqui essa manhã, e que me ouvem pela internet, façam parte. Se você faz parte da igreja de Cristo, deixa eu te falar uma coisa, que eu espero que já tenha ficado clara, mas se não ficar, que fique claro agora. O diabo, o acusador, Satanás, o inimigo das nossas almas, te odeia. Ele tem grande fúria contra você. Ele tem cólera contra a igreja de Deus. Ele odeia você, ele odeia a mim, ele odeia ver alguém como eu aqui com a Bíblia aberta anunciando o Evangelho de Deus. Ele tem ódio
e ele tem poder, como lemos aqui, que ele concedeu ao anticristo, a besta que emerge do mar. Então abra os seus olhos, porque você tem um inimigo que é poderoso, que odeia você, que odeia a sua família. E o que virá agora, irmãos? O que nos apresentará o capítulo 14? O capítulo 14 mostra 7 cenas. Se o capítulo 12 tem 3 cenas, o diabo tentando impedir a vinda do filho e sendo derrotado, o diabo lutando contra os anjos de Deus e sendo derrotado, e o diabo perseguindo a igreja e Deus preservando a igreja. Se o capítulo 12 e o capítulo 13 tem 2 cenas, a besta que emerge do mar, o poder político, o anticristo, e a besta que emerge da terra, o poder religioso, o falso profeta, o capítulo 14 tem 7 pequenas cenas que não necessariamente estão em ordem cronológica, mas que trazem ensinamentos muito importantes para a nossa reflexão nessa manhã. São 7 cenas, ou 7 vozes, por isso que eu dei essa mensagem, o título é 7 vozes. Deus preserva o seu povo, irmãos. As 7 vozes, o descanso dos fiéis e o tormento dos ímpios, é o título dessa mensagem. O descanso eterno daqueles que são fiéis a Deus, e o tormento eterno daqueles adoradores da besta. É sobre isso que fala o capítulo 14. E começa assim, a primeira voz ou a primeira visão, nos versículos 1 a 5, diz assim: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Só até aí por enquanto. Então o capítulo 13 acaba falando da marca da besta, que, como eu já falei, abre os seus olhos, não necessariamente é um chip que vai ser colocado nas pessoas no final dos tempos. Pessoas hoje já têm a marca da besta na sua mão, porque tudo que elas fazem é de acordo com o que o diabo quer. E na sua mente, pois tudo que elas pensam, como elas veem o mundo, é de acordo com Satanás e não Cristo. Então há pessoas hoje que já têm a marca de propriedade do diabo. Isso já opera hoje, como diz o reverendo Leandro Lima. E aqui no capítulo 14, o que aparece? 144.000 que têm a marca do Cordeiro. Então só existem 2 tipos de pessoas no mundo: aqueles que têm a marca da besta e aqueles que têm a marca de Deus. Em qual grupo você está? Naquele que foi marcado por Deus ou naquele que carrega a marca do diabo e pensa como o diabo e age como as bestas? E aqui fala de 144.000, eu já falei quando a gente esteve no capítulo 7, que esses 144.000 apareceram pela primeira vez, que isso não necessariamente, embora alguns tratem como um número literal, os dispensacionalistas, por exemplo, que são a corrente mais popular em nossos dias, embora isso esteja diminuindo, que seriam 144.000 pessoas literais. Até teve uma seita no passado que disse que os 144.000 era um número de pessoas que participariam daquela seita, só que a seita cresceu, passou de 144.000, eles tiveram que inventar uma moda lá para tentar mudar as profecias. É o que acontece com falsos profetas que pregam heresias e muitas vezes são desmentidos. Então, mas 144.000 não quer dizer que são 144.000 pessoas literais. Como vimos quando vimos o capítulo 7, 144 é 12 vezes 12. E eu sigo a linha de alguns autores estudiosos que entendem que representam as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo, ou seja, todo o povo de Deus. 12 é o número do governo de Deus. E 12 é um número interessante, que é 3, que é o número da Trindade, vezes 4 cantos do mundo, mostrando o governo de Deus sobre todo o mundo. A Trindade governando sobre todo o mundo. Então, 12 tribos no Antigo, 12 apóstolos no Novo, vezes 1000, que é um número que é 10 vezes 10 vezes 10, que também é um número significativo. Isso não é numerologia para você descobrir o futuro, não. Isso aqui é que os números na Bíblia são altamente simbólicos. Então, 144.000, eu entendo que é toda a igreja de Deus, não um grupo de judeus separado no final, mas aqui representa aqueles que têm na testa o nome do Cordeiro, que não tem a marca da besta, mas que são marcados pelo próprio Deus. E o versículo 2 diz assim, ouvi um som dos céus como de muitas águas, e de um forte trovão. Outra versão fala que é uma voz. Era como de arpistas tocando os seus instrumentos. E aí você começa a ver que há louvor nos céus, irmãos. Versículo 3, eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Olhe para mim,
Então, irmãos, quando Cristo veio a esse mundo, ele morreu naquela cruz, ressuscitou o terceiro dia, e mais à frente ele subiu aos céus, ele fez uma compra, irmão. Ele comprou a minha vida, ele comprou a sua vida, e louvado seja Deus por isso, porque se Cristo não nos comprasse, nós estaríamos caminhando para o inferno, junto com os adoradores da besta. Então ele nos comprou, e nós, povo de Deus, aprenderemos um cântico novo, que ninguém mais saberá, somente aqueles que foram chamados, salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus, irmão. E o versículo 4 continua assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Alguns entendem que isso quer dizer que é um grupo especial dentro da igreja, que seria um grupo de aqui castos, outra tradução poderia ser virgens, de homens que permaneceram virgens e foram imaculados, guardados para Deus. Mas essa interpretação não faz muito sentido, que o sexo na Bíblia não é tratado como uma maldição ou como um pecado necessariamente. Inclusive, Apocalipse trata a igreja como noiva do Cordeiro. O sexo dentro do contexto do casamento é uma bênção, inclusive é a maneira que Deus estabeleceu para termos filhos. Então, a Bíblia não trata o sexo como algo ruim. Então, por que eles são castos, são virgens? Os melhores estudiosos que eu li, que eu concordo com eles, entendem que aqui está dizendo de pessoas que não se prostituíram com a grande Babilônia, com a prostituição desse mundo. Irmãos, vivendo numa cidade do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro, é muito fácil entender isso. Uma cidade promíscua, uma cidade em que as pessoas, tanto mulheres quanto homens, se vestem de cada vez mais provocante. As mulheres andando seminuas, homens também querendo, né, às vezes o cara, e é feio quando o cara já tem uns, mais de 40, né, e o cara está achando que tem 20, que coisa, perdão da expressão, que coisa ridícula, irmão. O cara está se achando um garotão, e misericórdia. E as mulheres, às vezes, andando de forma muito sensual, você vê isso, vai, mas cuidado, principalmente se você é homem, não fica olhando muito não, né? O cara com a esposa do lado, olha como essa mulher está andando, daqui a pouco vai tomar um tapa da esposa com razão. Então, assim, acredite em mim, né, que muitas mulheres estão andando de forma inadequada, e dentro da igreja isso é mais importante ainda, porque a Bíblia fala que a mulher cristã deve se vestir com decência, com modéstia. Então, a gente vê isso na nossa cidade do Rio de Janeiro, e o que está dizendo aqui? Não quer dizer que é um grupo separado, aquela panelinha eleita, separada dentro da igreja, melhor do que os outros, não é isso. São pessoas que não se contaminaram com a prostituição desse mundo, e o versículo 4 diz algo maravilhoso: seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. E isso que deve ser o nosso chamado, irmãos. E aqui, para aquela igreja que estava sendo perseguida, isso tinha um significado, porque por vezes aqueles irmãos iam seguir o Cordeiro, e onde o Cordeiro seguia, o Cordeiro os levava à morte, à crucificação, a serem queimados como tochas humanas, a serem entregues em grandes arenas para serem comidos por leões. Isso que significava ser crente nos dias do Império Romano. Não é essa coisa de hoje em dia de ser crente aí na igreja para ouvir uma palavra que alivia o meu ego, que me faça me sentir tão bem. Hoje, para muitas pessoas, ser crente é isso: ir na igreja quando dá vontade e torcer para o pastor trazer uma palavra que eu me sinta o melhor das pessoas, me sinta muito, muito precioso. Nós somos preciosos para Deus, mas que eu me sinta assim, o cara, que eu saia de lá me sentindo poderoso. Esses dias eu encontrei, estava numa consulta, esperando, a Tatiana estava numa consulta, estava na sala de espera, e aí tinha uma pessoa conversando com a recepcionista, e daqui a pouco ela falou assim, falou alguma coisa de autoajuda, um discurso motivacional, porque é igual a pessoa, não me lembro em detalhes, mas tipo assim, a pessoa que vai e faz isso e faz aquilo para ter ânimo, para fazer as coisas, igual os evangélicos, né? Os evangélicos são assim, né? Eles ficam falando as coisas para... Eu não aguentei, irmão, eu falei, mas não é todo evangélico que é assim, não. Aí eu comecei, quando eu puxei o facão, ela foi embora, eu vi... Estava afiando a faca assim, irmão, passando na peixeira assim, aí ela, tá bom, estou indo embora, aí vai logo mesmo. Não, eu ia pregar o evangelho para ela, falar, esses evangélicos aí, com todo carinho e amor, né, verdade, muitos evangélicos são assim, mas esses evangélicos não necessariamente estão seguindo o que a Bíblia diz, porque o evangelho não é para te dar motivação e ser um discurso motivacional, para você se sentir tão bem e tão especial, e eu sou o cara, eu vou conquistar. O evangelho é para nos diminuir diante de Deus e para que Deus seja glorificado, e Deus nos concede coisas boas, amém, irmãos, Ele nos concede bênçãos e podemos nos regozijar nisso,
mas a nossa motivação é buscar em Cristo salvação para as nossas almas e uma vida que glorifique a Cristo nessa vida, ainda que isso nos custe algo. Então esses que somos nós, que fomos comprados, que seguimos o Cordeiro mesmo, que seguir ao Cordeiro nos leve a situações difíceis, a termos que negar coisas, a termos que perder coisas, perder privilégios, perder amizades, perder dinheiro. Aqui eles podiam perder a sua vida, mas eles seguiam o Cordeiro, e mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. Crente não pode ser mentiroso não, irmão. O diabo é o pai da mentira, e não existe esse negócio de mentirinha branca. Vou contar só uma mentirinha para aliviar. Isso demonstra a falta de confiança em Deus. Seja verdadeiro, seja da verdade, fale a verdade. Se alguém é viciado em mentira, e hoje em dia o pessoal joga muito na conta não, que eu tenho um problema, um desvio, eu tenho uma doença, aí já dá logo um nome para... Doença nada, é cara de pau mesmo, é mentiroso. Sem vergonha, deixa de ser mentiroso. E aqueles que são mentirosos não podem se colocar como discípulos de Cristo, irmãos. Porque Deus é um Deus da verdade, Ele fala, mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados, louvado seja Deus. Então a primeira imagem, a primeira voz aqui do capítulo 14, depois de mostrar as bestas poderosas agindo nesse mundo, o Cordeiro está com os seus, o Cordeiro está com a sua igreja, mostrando, olha, a besta, o anticristo, o falso profeta vão agir nesse mundo, mas aqueles que foram comprados por Cristo estarão junto com Ele, louvado seja Deus. Então, na hora que você tiver que pagar o preço, na hora que você tiver que fazer algo que te gere prejuízo, lembre-se disso. A nossa esperança não está em agradar esse mundo. Esses dias, ontem eu gravei uma breve reflexão, botei lá no grupo, a gente está se organizando para promover material para a sua devocional, especialmente para o seu culto em família, e eu falava sobre Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que Paulo fala que se ele quiser agradar a homens, ele não pode agradar a Deus. Não quer dizer que para agradar a Deus a gente tem que sempre agradar homens, desagradar homens. Tem vezes que você vai agradar os homens e a Deus. Mas se tiver que escolher, não pense duas vezes. Se tiver que desagradar alguém para agradar a Deus, agrade a Deus. Porque a nossa recompensa um dia virá. A gente já experimenta alguma recompensa nessa vida, mas certamente no futuro veremos como vale a pena agradar a Deus, viver para a glória dele nesse mundo. Na sequência, vem 3 vozes, 3 visões de 3 anjos. O primeiro, versículo 6, diz assim, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O que esse anjo está nos dizendo aqui? Primeiro, deixar claro, não é o anjo que prega o evangelho, quem prega o evangelho somos nós. Isso aqui é altamente simbólico, como todo o livro de Apocalipse. Mas o que nós podemos entender? Que aqui a gente está na iminência do fim. Lembre-se que a gente já viu os 7 selos, o 7º selo abriu para as 7 trombetas, as 7 trombetas estão abrindo para as 7 taças da ira de Deus. Quando Deus derramar essas taças, não vai ter mais jeito, não vai ter mais volta. O juízo de Deus será derramado sobre toda a terra. Então esse anjo está passando como quem diz, olha, ainda há um pouquinho de esperança. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Adore aquele que fez os céus. Porque logo depois vem o segundo anjo já dizendo, um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. É curioso que ao mesmo tempo que o apóstolo João, ele reforça algumas coisas que já foram ditas antes no livro de Apocalipse, aqui ele faz um outro processo, ele adianta, que nos capítulos 17 e 18, a gente vai ver em detalhes quem é essa Babilônia, a grande meretriz, um sistema mundial que desvia as pessoas de Cristo. E aqui o anjo já está adiantando, essa grande Babilônia, esse mundo hostil a Deus, ele vai cair. Eu vi um negócio que eu fiquei chocado esses dias, eu estava num shopping com a Tati, ela foi ao banheiro, e aí passou uma pessoa por mim, com uma tatuagem assim no braço atrás, escrito assim, Levítico 19, 28, eu acho. Aí eu achei na hora, eu sei que Levítico 19 tem uma série de recomendações, é um texto lindo, Levítico 19, inclusive, de onde Jesus cita, né, a gente amar o próximo como a nós mesmos, é um texto belíssimo. E eu achei que esse texto era para falar alguma coisa voltada à homossexualidade. E aí eu fui lá e fui conferir, enquanto a Tati estava no banheiro, eu fui lá ver o que diz Levítico 19, eu não lembro o verso agora.
Aí, não é isso, irmãos, não é sobre homossexualismo. Esse texto é aquele texto que diz para não fazer marcas no corpo. Na NVI fala para não fazer tatuagens. Fala, crente não pode fazer tatuagem? Isso é uma outra discussão, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, não dá para a gente entender aqui agora. Alguns atribuem esse texto ao contexto do Antigo Testamento da idolatria. Cá entre nós, sem querer provocar, mas assim, nunca ninguém me apresentou uma justificativa que eu ache plausível para um crente fazer tatuagem. Ah, mas é para evangelizar. Você não evangeliza com tatuagem, você evangeliza com vida e com palavras. Mas nunca ninguém apresentou, mas sobre isso a gente pode conversar depois. Para não fazer, eu tenho algumas. Para fazer, eu nunca encontrei uma sequer. Mas você pode questionar se esse texto pode ser usado para o crente fazer tatuagem ou não. Mas o que me chamou a atenção é que quando uma pessoa tatua isso no seu corpo, Levítico 19, o que me passou, eu não sei que estava, quase parei a pessoa para perguntar, mas eu não tive coragem, porque eu podia tomar um soco na cara, um tiro, sei lá, né? A besta podia vir contra mim. Mas o que fica muito claro para mim é o seguinte, a palavra de Deus diz, não façam tatuagem, mas eu vou fazer porque eu sei, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Eu fiquei assim, meu Deus, como as pessoas estão abertamente, isso eu vi aqui na Barra da Tijuca, num shopping aqui na Barra da Tijuca, abertamente se colocando contra Deus. Eu não quero Deus, eu quero seguir a Babilônia, eu quero seguir a meretriz, eu quero seguir o anticristo, eu quero seguir a falsa religião, eu quero seguir os meus prazeres, e isso está bem na nossa cara. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, irmãos. Mas essa Babilônia vai cair. Então volte-se para Deus, adore aquele que criou os céus e a terra, porque esse mundo vai cair. Isso vai ficar mais claro mais à frente. Então a primeira visão aqui do capítulo 14 são os 144 mil no monte com o cordeiro. A segunda, o anjo falando com o evangelho na mão, volte-se para Deus, glorifiquem, não adorem. A terceira visão, o segundo anjo dizendo que a Babilônia vai cair. E a outra visão, a quarta, versículo 9, um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém, preste atenção, deixa eu só, olhe para mim mais uma vez, só para eu dar um contexto desses três anjos. O primeiro anjo disse, adore a Deus, estava com o evangelho na mão. O segundo anjo disse, o sistema desse mundo, a Babilônia vai cair. O terceiro anjo vai dizer o que acontece com os adoradores da besta, aqueles que têm a marca da besta na mão ou na testa. Versículo 9. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura, no cálice da sua ira. Só até aí. Sabe o que é vinho sem mistura, irmãos? No passado não tinham as técnicas de refinamento de vinho que tem hoje. Então os vinhos eram muito fortes. Então por vezes as pessoas misturavam com água ou até com alguns temperos para suavizar o vinho. O que está sendo dito aqui? Os adoradores da besta vão beber um vinho puro e muito forte. E sabe o que significa? Hoje em dia, a ira, o juízo de Deus, ainda está misturado. É um vinho forte, está com água ainda. O que significa isso? Ainda tem misericórdia, ainda tem graça nesse mundo. Que a pessoa pode ser contra Deus, a pessoa pode se rebelar contra Deus, a pessoa pode odiar o Cordeiro, pode odiar a nós, pode escrever no seu corpo palavras blasfemas contra Deus, mas se ela se arrepender de todo o coração, Deus ainda está agindo com misericórdia nesse mundo. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que esse vinho não vai ter mais mistura. Vai chegar uma hora que Deus vai derramar um juízo sobre essa terra. Vai chegar uma hora que a cólera do Cordeiro, a ira do Deus Todo-Poderoso, será derramada sobre toda a terra. E aí vai ser um vinho tão forte, não vai ter mistura com graça e misericórdia, pois acabou. Vai chegar uma hora que Deus vai dar um ponto final. Abra os seus olhos, abra os seus olhos, antes que seja tarde demais. Rejeite as suas amizades se for necessário, rejeite pessoas, rejeite a televisão, rejeite a Netflix, rejeite o celular, quebra teu celular se for preciso, mas abre os seus olhos, pois uma vez, um dia, esse vinho será entregue puro, e os adoradores da besta vão sorver até a última gota, o juízo pleno, puro, de Deus, sem misericórdia. Continua assim o versículo 10, será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre.
para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. O que João está falando? Vale a pena ser perseverante, vale a pena ser fiel a Deus. Mas você vai ver um amigo de trabalho, todo garotão, com dinheiro, com visibilidade na sociedade, com dinheiro na conta, com um monte de coisa. Você vai ver uma colega sua, vivendo uma vida aparentemente tudo bem, você ralando, trabalhando, estudando, fazendo mil coisas, e a menina que se prostitui, que sai com um aqui, com o outro ali, tem uma vida tranquila. Você, mulher fiel ao seu marido, vai ver aquela tua colega que largou o marido e se envolveu com um cara muito mais novo, vivendo uma vida muito tranquila, adorando a besta e tendo paz nesse mundo, mas um dia eles experimentarão um tormento. Um dia a fumaça do juízo que vai vir sobre eles vai subir para todo sempre, e eles nunca mais terão descanso. Então, se você tem algum tormento hoje, saiba que um dia nós teremos um descanso eterno. E aqueles que talvez tenham algum descanso hoje, um dia sofrerão um tormento eterno. Qual é a tua escolha nessa manhã? Versículo 13 é a outra voz, a quinta voz. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz algo interessante, ele fala assim: nós não somos as obras não nos levam para os céus. É igual aquele negócio que eu tenho dito, é como se você quisesse nadar daqui até Recife, você vai morrer no meio do caminho. Não há obras que façamos que sejam suficientes para nos levarmos aos céus. Mas diz assim o reverendo Hernandes Dias Lopes: mas nós levaremos as nossas obras para os céus. A Bíblia tem uma teologia de galardão, irmãos, que a gente não entende muito bem como é que vai ser isso, porque no céu não vai ter um que vai morar numa mansão, outro que vai morar num BNH, né, aqueles condomínios antigos, né? Aí eu entreguei a idade agora, Nelson. A Bíblia não vai ter um que vai morar num kitnet apertadinho, pequenininho, com a sua família, e o outro que vai morar numa mansão de 10 quartos. Não mostra isso. No céu, nos novos céus, nova terra, estaremos juntos adorando ao Senhor para todo sempre. Então, como vai ser esse galardão, não sabemos. Eu não creio que será dessa forma. Um vai ter mais, outro vai ter menos. Um vai ter posição, um vai ter posição de liderança, porque não vai precisar de liderança, nós seremos liderados para sempre pelo Cordeiro de Deus. E não vai precisar ter liturgia de igreja, alguém liderando como estou fazendo aqui essa manhã. Por quê? Porque o próprio Cordeiro estará diante de nós, o Deus assentado no trono, e nós o adoraremos para todo sempre. Então não sabemos muito bem como vai ser essa teologia de recompensa, de galardão, mas a Bíblia nos afirma que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então não só pelo que Deus vai nos preservar no fim das coisas, mas Deus tem coisas boas para aqueles que são fiéis a Ele. E com isso eu vou concluir, se Deus permitir, semana que vem ou na próxima mensagem eu concluo o capítulo 14, com as últimas 2 das 7 visões. Então a primeira visão, os 144 no monte, enquanto a besta, o poder político que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o poder religioso, recebendo o poder do diabo, do dragão, tentam contra os santos de Deus. A visão que João tem são dos 144 mil, a igreja de Deus junto com o Cordeiro, no monte. Aí depois a segunda visão, um anjo com o evangelho falando: temam a Deus, voltem para Deus enquanto há tempo. A outra visão, um anjo prenunciando, profetizando a queda da Babilônia, que veremos mais à frente nos capítulos 17 e 18. A quarta visão, um anjo dizendo do tormento eterno que sofrerão os adoradores da besta. E aqui, a quinta visão, e com a qual eu concluo hoje. A esperança, felizes, é uma das 7 bem-aventuranças no Apocalipse. O Apocalipse traz 7 bem-aventuranças, uma delas é essa que está bem na seção central do livro, que lemos no versículo 13. Felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Talvez aqui seja uma promessa específica para os mártires, para aqueles que deram a sua vida por amor a Jesus. Mas nós podemos tranquilamente aplicar a todos nós que servimos a Deus, mesmo que não tenhamos que morrer por causa do Evangelho. Nós vamos descansar, enquanto o versículo 11 diz que os que receberam a marca da besta não descansam dia e noite e vão sofrer tormento por toda a eternidade. Aqueles que morrem no Senhor, nós que vivemos para a glória de Cristo, vamos descansar das nossas fadigas.
as nossas boas obras nesse mundo vão nos acompanhar. Alguns dizem que as pessoas no céu vão experimentar diferentes medidas do gozo do Senhor. Quem tiver um galardão maior vai experimentar mais gozo do que quem tem um galardão menor, mas isso é meio complicado de pensar. Eu prefiro pensar que é uma coisa que não dá para entender, irmão. A gente não entende muitas coisas. E entender também que aqueles que já vivem para Cristo hoje, já desfrutam de algum prazer, de alguma alegria da eternidade hoje. Quantas vezes você esteve na presença de Deus e se sentiu maravilhado com a graça de Deus, com o amor de Deus? Então já podemos experimentar algo do consolo. Mas pense nisso. O Dr. George Led, que eu estou usando o comentário dele para essas pregações, ele fala assim: qualquer interpretação da mensagem do Novo Testamento que não inclua a ira de Deus está atenuada e mutilada. Então, nós não podemos pregar o Evangelho sem falar da ira de Deus. Nós estamos pregando uma mensagem pela metade e a gente está desagradando a Deus. Mas a ira de Deus virá sobre aqueles que o rejeitam, sobre aqueles que vivem para adorar a besta e a sua imagem. Mas nós que vivemos para a glória de Deus, mesmo que tenhamos que passar por lutas, mesmo que tenhamos que perseverar em meio à dificuldade, mesmo que tenhamos que fazer escolhas difíceis para honrar a Deus, seremos recompensados. As nossas obras nos seguirão, irmãos. Então, uma palavra dura que fala da ira do Senhor, mas uma palavra de esperança, que vale a pena. Talvez você não veja amanhã, semana que vem, daqui a um mês, mas eu creio que mais cedo ou mais tarde você vai ver, e se você não vê nessa vida, certamente você vai ver no porvir, a diferença que faz entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Vamos orar, feche seus olhos.